Ora, muito bom dia. Hoje estamos aqui para falar de comida e história. Temos connosco a Patrícia Borges, que além de ser chefe, ser professora, é também a autora de um livro que acabou de sair sobre gastronomia de bordo, nomeadamente na zona de Peniche. Olá, Patrícia. Olá, Alexandra, tudo bem? Tudo. Como é que foi esta tua nova função? Porque o livro é muito mais do que simplesmente um repositório de receitas. Ele conta a história da região e principalmente da comunidade pescatória que existe e que sempre existiu em Peniche. Pronto, exatamente. Isto não é só um livro de receitas, isto tem mais coisas. Mas começo já por explicar que as receitas acho que são, digamos, apesar que eu não gosto muito do termo receita original, não é? Porque isso é um bocadinho discutível, mas digamos que as receitas que aqui aparecem, que são 28, são as receitas como as pessoas faziam antigamente. E que para isso eu recorri a pessoas, não é? Em que reconhecemos nelas conhecimentos, por exemplo, antigos chefes de cozinha, que antigamente nem se chamava chefe, não é? Que era a figura do cozinheiro, e também alguns pescadores, não é? Que nos foram o quê? Relatando o que é que comiam, sobretudo, a bordo das embarcações. Então, neste livro, tu encontras essas receitas que tiveram origem a bordo das embarcações e também na casa dos pescadores. Por exemplo, a caldeirada, o sequinho, o arroz de sardinhas, a cavala salgada. Estas são algumas receitas que nós fazem parte, digamos, aqui do nosso receituário. Disseste muito bem, é mais do que um receituário, porque tu também contas a história por trás. E é importante também referir que quando falamos de receitas que os próprios pescadores consumiam quando iam à pesca, estamos a falar obrigatoriamente de comida mais simples e mais pobre em termos de nutrientes, de ingredientes, não tanto a nível de sabor. Sim, porque em termos de nutrientes eles estão lá, pronto, de ingredientes efetivamente era Exato, mais eu enganei-me na palavra. porque isto tem tudo uma lógica, penso que é muito simples de entender. Antigamente, e sobretudo o livro, as receitas estão divididas por arte de pesca. Isto porquê? Porque há artes de pesca em que os pescadores têm que passar mais tempo, não é? No barco, e há outras em que têm que passar menos tempo. Então o que é que acontece? Regra geral, barcos onde eles passam mais tempo têm melhores condições de acondicionamento, o que já lhes permitia levar mais alguns produtos. No entanto, a maior parte das nossas embarcações, que são embarcações artesanais, são embarcações que saem e voltam no mesmo dia. Pronto. Então, eles têm um rol de bordo, não têm frio, ou seja, não têm condições de refrigeração ou de congelação, e então tem ali um rol de bordo, que é uma lista de ingredientes muito limitada, que é o quê? Que é o azeite, a polpa de tomate ou concentrado de tomate, os alhos, as cebolas, às vezes, o louro, e depois, para além disso, tem o arroz, a massa, cotovelinhos e as batatas. E a partir deste rol de bordo, não é? Tu vais juntando algumas coisas e vais fazendo algumas variantes, digamos assim, ou seja, eu posso se calhar fazer só dois ou três peixes com batatas e vou designar isso como caldeirada, ou pego numas sardinhas e junto arroz e então aí tenho arroz de sardinhas, ou faço só o peixe com a cebola e com o alho, uma espécie e aí tenho o sequinho, ou seja, tudo isto tem uma lógica. As receitas nasceram então dessas possíveis variantes, não é? De acordo com os produtos do roll de bordo e aquele que eles iam apanhando. Curiosamente, quando não apanhavam nada, também tinham um prato que faziam só com as coisas do roll de bordo, que era a gala-gala. Ou seja, a gala-gala é uma sopa, digamos assim, que eles faziam só com a polpa de tomate, com a cebola, com o alho e com o azeite, e depois onde juntavam batata e massa com cotovelinhos. E outros às vezes juntavam arroz, batata e massa com cotovelinhos, outros só batata. Às vezes quando tinham chouriço, uma das coisas muito curiosas que eu percebi é que faziam caldeirada de chouriço, ou seja, quando não apanhavam o peixe, juntavam a batata, o chouriço enlatado, a cebola e o alho e chamavam aquilo caldeirada de chouriço. Basicamente é comer aquilo que temos, É é o que comer aquilo. tinham. Exatamente, sim, porque hoje em dia é diferente, não é?
Hoje Sim, em dia. isto são receitas que já existem há muito tempo, não estamos a falar de receitas da última década, não, são receitas que têm décadas. É assim, algumas não conseguimos precisar, obviamente, a sua origem, que já eram feitas, só que se calhar não tinham nome, não é? Pronto. Isto são receitas que se fazem desde que as pessoas tiveram necessidade de começar a cozinhar a bordo. E que se calhar às vezes é a avózinha da avózinha que se lembra da receita e que por acaso alguém apontou. Sim, porque depois, curiosamente, há aqui receitas que para eles eram tão tradicionais, mas que não passaram muito bem para os restaurantes. Vou dar um exemplo: arroz de sardinhas. Eu nunca cá em Peniche fui a um restaurante onde me fosse servido um arroz de sardinhas, porque isto era mesmo um prato tradicional deles. Isto porquê? Isto comia-se muito nas embarcações do cerco. O cerco é uma arte de pesca que se dedica sobretudo à captura da sardinha, da cavalo e do carapau. Então, como é óbvio, se eles estavam a apanhar sardinha, só tinham sardinha, né? O que é que eles podiam fazer? Juntavam o arroz, arroz de sardinha. Se, por exemplo, podiam só fazer um refogado e pôr as sardinhas, chamavam um sequinho. Ou então punham batatas e muitas vezes chamavam caldeirada de sardinhas. Pronto. Ou então punhas massa cotovelinho e chamavas maçada de sardinhas. Esta é, pronto, é a lógica aqui da gastronomia de bordo. Sim, e também e pelo que eu sei, corrijo-me se a informação que eu tenho está errada, eles acabavam também por usar muito o peixe que era menos nobre ou a parte menos nobre, porque logicamente as partes mais nobres ou os peixes mais nobres eram para vender, para ganhar dinheiro. Sim, só que há aqui uma coisa curiosa que nós constatámos neste livro, é que há algumas décadas atrás haviam peixes que para eles não eram nobres e que eles comiam. Vou-te dar um exemplo, por exemplo, um exemplo que nós temos é o peixe-galo, que nós cá em Peniche designamos como alfaquique, que é um peixe caríssimo e que antigamente as pessoas não davam valor nenhum. Ou seja, quem o comia basicamente eram os pescadores, a mesma coisa como o tamboril. Ou a cavalo, Antigamente. por exemplo, nos Sim, mas últimos a tempos. cavala, a cavala continua, pronto, não teve uma ligeira melhora, mas não pode ser considerada ainda uma espécie nobre. Agora, por exemplo, o tamboril, devido ao seu aspecto, não é? Porque o tamboril tem aquela cara enorme, com aqueles dentes assim muito Um bocadinho pontiagudos. feinho, sim. Exatamente. Antigamente, e dizem que era devido ao seu aspecto, o tamboril não era considerado uma espécie nobre. E eles utilizavam muito o tamboril porque as pessoas, quando iam para vender, não valorizavam, não é? E, no entanto, hoje em dia já é uma espécie que toda a gente valoriza, assim como o peixe-galo. Ou seja, eu acho que eles durante uns anos andaram a comer muito bem. Pronto, não tinham, se calhar, Essa percepção. aquela consciência psicológica, digamos assim, pronto, de que estavam a comer efetivamente peixe de grande qualidade. Decorreu o mês passado o Festival de Gastronomia de Bordo em Peniche, está a decorrer agora em Ilho e depois vai para Mortosa. Eu acho que este tipo de eventos é muito importante para manter essa tradição e, em alguns casos, inclusivamente, para relembrar essas tradições. O que é que achas? Olha, acho que sim, acho que aliás este projeto teve essa mais-valia, até eu aprendi imensas coisas. Isto porquê? Porque há pratos que efetivamente vão estando esquecidos, tu vais esquecendo, ou se calhar nunca os viste, foi como aconteceu também com alguns pratos que nem sequer tinha conhecimento deles. E ao mesmo tempo, tu, ao fazeres estes festivais, ao isto ficar escrito em livros, por exemplo, ou tipo de publicações, as pessoas acabam por perceber qual é a história que está por trás do prato. E acho que é super interessante para nós, enquanto consumidores, não é? Eu ir a um restaurante e comer, por exemplo, um alfaquique frito com uma açorda de ovas e alguém me explicar que aquilo é um prato exclusivo de Peniche, que apareceu na década de 70 e que foi um prato que nasceu com base na receita do sável com açorda de ovas, não é? Uma receita vinda do Ribatejo, e que aquela houve alguém que tentou copiar e nasceu esta receita magnífica. Ou seja, eu acho que isto é extremamente importante para que os consumidores e sobretudo os restaurantes tenham noção de qual é a história que está por trás destes pratos, Isso para também, poderem contar. uhum. Isso também é importante, porque pelo menos é a percepção que eu tenho, acaba por também, não só as pessoas da Terra terem uma espécie de um maior orgulho na sua história, mas os próprios restaurantes, e acaba por também isso depois ter um efeito disseminador, quer para as pessoas que vivem na zona, não é? Mas também para quem visita. Exatamente, pronto. Eu acho que é um bocado, funciona um bocado como reforço do orgulho, não é? De pertença a determinado local. E curiosamente, sabes, Alexandre, eu pensava que as pessoas dos restaurantes até sabiam muito bem as histórias, mas depois cheguei à conclusão que não sabiam, não é?
e através destes registros, ou seja, isto também tem aqui uma vertente educativa, digamos assim, não é? Uma vertente cultural, e eu acho que é muito mais confortável, tanto para quem vende como para quem consome, não é? Se perceber qual é a origem daquele prato, porque é que leva aquelas coisas, dá-te que pensar, não é? Acho que tem aqui uma parte muito interessante por esse lado. Eu acho que o que fica depois no tempo são as experiências, o ter gostado muito do prato, mas também, lá está, a história, se eu souber a história, se calhar a possibilidade desse facto, desse prato ficar na memória é maior. Exato, eu também acho que sim, pelo menos há aqui histórias que certamente eu nunca me vou esquecer e penso que as pessoas que nos visitaram durante o festival, não é? As que receberam então a história, também dificilmente se irão esquecer porque são histórias curiosas, sabes? Não são histórias maçadoras, são histórias simples e que nos ficam na memória. Sim, provavelmente para escrever tiveste de conversar com os pescadores com 60 e tal anos, com aquela senhora já também de idade e que confecciona estes pratos desde sempre. E essa foi uma parte muito gira, porque primeiro aprendi muito com eles e acho que devíamos dar mais valor às experiências destas pessoas e que é permanente elas serem registadas, não é? Porque eles próprios também têm consciência que possivelmente não vão ficar cá muito mais anos, têm histórias muito enriquecedoras, histórias lógicas, histórias de vida que se vê que está ali muito sacrifício por trás. E eu adorei porque havia coisas simplesmente que eu desconhecia, nunca ninguém me tinha explicado, que eu nunca tinha ouvido em casa nem na escola, e sabes, contaram histórias que me fez recuar há algumas décadas atrás e que eu senti mesmo a viver naquela década. Histórias super interessantes, sobretudo pescadores. Nós, aqui no caso do livro de Peniche, nós entrevistámos 2 pescadores. Um então tinha uma história de vida assim riquíssima e apesar de ser um senhor com quase 70 anos, tem uma memória fantástica, pronto. Não, Expressa-se muito bem, porque nós também temos esse, e muitas vezes às vezes tem eles têm histórias e têm vivências que, por não estarem escritas, nós nem sabemos porque é que aquele peixe deve ser confeccionado daquela forma ou aberto daquela forma. Há eles coisas têm que não pormenores podemos saber. fantásticos. Têm, por exemplo, eles disseram que era uma coisa que por acaso eu nunca tinha feito, que para eles o segredo de uma boa caldeirada ou de um bom sequinho é quando amanhas o peixe tens que lavar o peixe em água salgada, pronto. E isso não vem nos livros de gastronomia, não é? Porque nós também não temos sempre ali água salgada, água do mar neste caso, à nossa disposição. E são este tipo de pormenores, sabes, que eu acho que dão riqueza aqui a estas histórias e que me enriqueceram muito a mim e eu fiquei super contente. Além disso, eu acho que eles também se sentem muito valorizados, não é? Em ser De estar a ouvidos. responder e serem ouvidos. Eu acho que é muito importante e acho que devíamos valorizar estas coisas porque há pessoas com histórias fantásticas e que ficam guardadas para eles e que se ninguém os questionar, eles também nunca vão contar a ninguém, sabes? E eu acho que esse livro se distingue por isso mesmo, porque foi feito com base em entrevistas a pescadores, a cozinheiros de antigos restaurantes. Eu entrevistei aqui uma senhora, salvo erro, que tinha 83 anos. Bem, ela sabia as receitas todas, traz para a frente, e já fechou o restaurante para aí há 20, percebes? Pronto, isso é maravilhoso e as pessoas sentem-se úteis e eu agradeço porque eu é que fiquei muito mais rica, não foram elas, penso eu. Essa é outra coisa que o festival que tem, que eu acho que é muito interessante, que é o festival vai para além da relação entre os restaurantes e os consumidores. Também há passeios, eu lembro-me o ano passado, foi em Ilha, ok, eu ainda não fui à zona de Peniche, falta-me essa, mas por exemplo em Ilha nós fomos visitar uma fábrica de bacalhau, que é uma Sim. coisa que quase nunca está acessível. Isto porquê? Porque o projeto Territórios com História, não é? Tem várias rúbricas e uma das rúbricas, ou seja, nós estivemos juntas no Gastronomia de Bordo, não é? Na sessão da apresentação do Gastronomia Sim. de Bordo, conferência de imprensa ou alguma coisa assim. Mas eles depois também têm outras rúbricas, por exemplo, que é assistir, que foi possivelmente nessa rúbrica que tu foste, à parte da indústria, da transformação, digamos assim, do pescado. Depois, por exemplo, temos outra rúbrica que é o papel da mulher na pesca, que é fantástico. No caso cá de Peniche, nós levamos as pessoas a verem as atadeiras, não é? E elas explicam como é que atam a rede, que rede é aquela, ou seja,
tem aqui uma série de componentes à volta da pesca, uma série de experiências que tu podes viver, não só a parte gastronómica, não é? Como a própria parte do trabalho, da pesca, digamos assim, não sei se é a melhor expressão, mas sim, aqui podes passar por várias experiências ao longo desse E é projeto. engraçado porque estamos a falar de 3 territórios extremamente, agora não, né? Mas na sua gênese, não é? Até há algum tempo, extremamente dependentes dessa atividade, da pesca. Sim, e no caso de Peniche continuamos muito dependentes, pronto, Ilha não tanto, na minha opinião, e a Mortosa também não, mas Peniche é uma situação diferente porque nós cá vivemos muito da nossa lota e sobretudo das empresas de transformação de pescado, não é? Que estão dependentes, obviamente, desse peixe. Mas sim, mas se nós formos ver antigamente, esta era uma das poucas fontes de subsistência destas regiões e daí que é importante, não é, que isto seja enaltecido, que estes produtos sejam enaltecidos e estas práticas e que não caiam em esquecimento, digamos assim. Bem, olha, esperemos é que estas receitas que foram salvas, porque podemos dizer assim, porque se não fossem postas em papel, provavelmente algumas delas cairiam no Tinham morrido. esquecimento, que sejam reaproveitadas e que continuem a estar presentes nos vários restaurantes das regiões. Olha, eu acho que sim, sabes porquê? Porque este livro também serve para recordar, sobretudo, alguns restaurantes, de algumas receitas que existem, às vezes as pessoas não se lembram. Olha, vou-te dar aqui um exemplo de uma receita curiosa. Isto é uma receita de mar, não de bordo, que é uma receita que nem eu própria conhecia. Tamboril guisado com ervilhas. Olha, aquilo é maravilhoso, mas não estás a imaginar bem, não é? Mas é curioso ou não? Pronto. Eu Que era um recebi prato que se fazia antigamente. É como se fosse, imagina, umas ervilhas com os ovos escalfados, só que em vez de escalfares os ovos, não é? Ou seja, colocas o tamboril, fazes ali um puxado no tamboril e adicionas as ervilhas, um bocadinho de água para as ervilhas cozerem e aquilo é um prato maravilhoso. Porquê? Porque aquilo tem ali um segredo que é levar o fígado do tamboril assim triturado, esmagado com um garfo. Estás a ver? Estás a imaginar? Eu Isso nasce. uma vez fui com o chefe, por acaso fui no Algarve, mas fomos às compras ao mercado e depois cozinhámos o almoço e achámos o fígado de tamboril e ele disse assim, isto é ouro, é tão raro de encontrar. Bom, bom. Pronto. Agora Muito estás a bom. imaginar, não é? Um fígado ali com tamboril misturado a ervilhas, bem, aquilo Não, lá sobre comida é que ficamos com fome. é qualquer coisa. Pronto. Aqui temos uma receita diferenciadora. Isto é quase uma receita de autor, porque ninguém a conhece quase, percebes? É verdade. Isso é que é o curioso. Olha, Patrícia, muito obrigada. E olha, esperemos que nos encontremos numa próxima edição do Festival Gastronomia de Bordo. A ver se eu para o ano vou a Peniche. Só me falta ir a Peniche. Pronto. Para o ano, se decidirmos isto porquê? Porque o projeto tem término agora, mas a ideia dos municípios é pelo menos continuar a fazer a parte do festival, que vale a pena. Beijinho, tchau, tchau. Obrigada, até logo, obrigada, obrigada.